Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada é a minha saída, bendita será, pois sobre minha uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros certamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre minha uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Os meus celeiros certamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Glória a Deus. Cristo tem o poder para nos salvar, amém? Vamos continuar adorando e exaltando o nome do Senhor. De um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Glória a Deus, os irmãos podem se assentar. Amém? Vamos abrir então as nossas Bíblias no livro de João, no capítulo 5. João capítulo 5, amém? Vamos ler no versículo 1 mesmo, a partir do versículo 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando um movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Amém? Vamos ler até aqui. Uma palavra assim bem conhecida também, né? João capítulo 5. A qual ali eu lendo uma vez que eu pensei em pregar, fiquei um pouco, já estava lendo a palavra de Deus, já consegui identificar o que Deus estava querendo falar, e aí acabei ficando um pouco com receio, buscando esboço, né, buscando estudo, e acabei ficando intrigada ali com algumas informações que obtive no estudo, mas ali pedindo discernimento para o pastor André, ele falou, né, do que se tratava a palavra de Deus, e a minha, não vou nem dizer dúvida, mas o que me chamou a atenção a ficar intrigada quando eu li a palavra foi justamente sobre o agitar das águas, né, se era mesmo de fato o anjo que agitava as águas, se realmente isso acontecia, se realmente existiu isso, porque lendo e estudando a palavra de Deus, a gente procura buscar de todas as formas possíveis para a gente tentar entender. A gente viu que em Jerusalém ainda hoje tem ali o tanque de Betesda, né? Tem ali, e ali, quando a palavra de Deus fala a porta das ovelhas, ali que a porta das ovelhas era uma das entradas que tinha ali em Jerusalém, próximo ao templo daquele tanque, onde a porta das ovelhas significava onde as ovelhas passavam para o sacrifício. E quando a gente começa, meus amados irmãos, a ler a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus vai nos dando entendimento, que a gente vai buscando a Ele e a gente vai pedindo a direção de Deus. A gente ora para fazer isso. E aí quando eu comecei a ler e vi que nessa palavra, a palavra do anjo, que descia até o tanque e agitava as águas, eu já tinha certeza que o anjo descia e agitava as águas. E aí na hora de procurar os estudos, eu vi que uns dos historiadores, né, muitos até bem renomados, bem, né, que costuma ir bastante em Israel, disse que não, que isso não existiu, que isso era algo da cabeça deles. Eles imaginavam que as águas eram agitadas, mas na verdade elas não eram agitadas de verdade, porque podia ser qualquer coisa que movimentasse as águas. E a gente ali tirando a dúvida com o pastor André, ele falou: não, a palavra de Deus é bem clara, ela diz que é o anjo do Senhor que agitava as águas.
Então, mais uma certeza, meus amados irmãos, porque a gente vai falar aqui esta noite. Quando a palavra de Deus nos dá essa certeza de que o anjo do Senhor agitava as águas, a palavra de Deus nos diz que o anjo descia, agitava as águas e uma pessoa só, somente uma pessoa era curada. E não era curada a pessoa, entrava uma, entrava outra e tinha uma disputa. Não, era entrada a primeira pessoa que entrava, ela recebia então a cura da sua enfermidade. A palavra de Deus nos diz então que agora Jesus, indo para Jerusalém, encontra-se ali próximo àquele tanque de Betesda, e a palavra de Deus nos revela que ele vê um homem, ele avista um homem. A palavra de Deus nos diz, vendo Jesus um homem que já estava ali há 38 anos enfermo. O homem qual a palavra de Deus nos diz que ele era coxo. Então, se ele era coxo, a gente acredita que alguém chegou a levá-lo lá. Com certeza ele precisou da ajuda de alguém para levar até aquele tanque de Betesda. Com certeza, para ele ir até lá, ele também conseguiu identificar que era algo que acontecia, que era verdade. Alguém chegou até ele e falou, olha, naquele tanque ali, quando um anjo vem, desce, agita as águas, uma pessoa é curada, mas tem que ser a primeira a entrar. E eu lendo a palavra de Deus, meus amados irmãos, eu consegui identificar aquele homem parado ali, esperando alguém que o ajudasse. Afinal de contas, a sua deficiência ela não era visual. A sua deficiência ela não era auditiva. Não era que ele era mudo, ele era coxo. Então ele não conseguia chegar. Realmente ele dependia de alguém para levar até o tanque. E quando a gente começa a ver que um homem que tinha 38 anos que estava enfermo, logo na minha mente veio um certo pensamento de que o homem ele não tinha fé, de que o homem ele não tivesse tanta fé assim a ponto de talvez abrir a sua boca e falar para alguém, olha, me leva até lá. Ou talvez, nossa, eu estou esperando tanto e aí não me acontece nada e ninguém vem me socorrer, ninguém vem me ajudar. Só que a gente vê, meus amados irmãos, lendo a palavra de Deus e pedindo discernimento, que é exatamente ao contrário. Uma pessoa que está há 38 anos esperando que alguém tenha misericórdia dela, esperando que alguém olhe para ela com compaixão e o carregue até lá, é uma pessoa que tem fé, é uma pessoa que tem esperança. Porque uma mãe, ela não ora pelo filho, pela salvação do seu filho 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e desiste. Ela não ora durante 10 anos e desiste. Ela continua orando. E o fato dela estar orando significa que ela tem fé. Fé que Deus vai curá-lo. E o que me chama a atenção é que a palavra de Deus nos diz que Jesus o avistou e foi até ele. A gente costuma ler os milagres de Jesus Cristo, a gente costuma ler a palavra de Deus quando fala que a maioria das vezes a pessoa vai até Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela se arrastava, mesmo ela não conseguindo, ela se arrastava até Jesus. Outros a gente vê que vai até Jesus, clama a Jesus, chama a atenção de Jesus de alguma forma. O cego, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que ele clamava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Todos tentam chamar a atenção de Jesus no meio da multidão de alguma forma. E esta palavra nos diz exatamente diferente. Jesus vendo aquele homem, Jesus tinha vários caminhos para passar, várias entradas para entrar até a porta de Jerusalém. Ele passou justamente ali, próximo à porta das ovelhas, e avistou aquele homem. E Jesus então agora dirige até aquele homem. Jesus com certeza viu naquele homem uma atitude de fé, de insistência, de perseverança. Aquilo que nós, lendo a palavra, a gente também consegue enxergar. 38 anos esperando por um milagre. Só que diferente de mim e de você, que consegue enxergar só o exterior, a gente só consegue ver aquilo que talvez o irmão ou a irmã quer mostrar através da sua fisionomia ou através do seu rosto, do seu semblante abatido. Jesus viu muito mais. A palavra de Deus nos revela e a gente vai ver depois. A palavra de Deus nos diz que Jesus chegou até aquele homem, olha para ele e pergunta, quer ficar são? Jesus olha para aquele homem agora, no versículo 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondendo-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A resposta, meus amados irmãos, daquele homem para Jesus, para uma pergunta tão objetiva que Jesus fez para ele foi, queres ficar são? Com certeza, talvez, meus amados irmãos, a nossa resposta seria sim.
Ou talvez a nossa resposta seria igual daquele homem. Mas diante de uma pergunta tão objetiva de Jesus, você está esperando 38 anos por um milagre. Você está há 38 anos esperando por um sinal, esperando por uma maravilha de Deus, esperando por uma libertação, esperando para uma cura. E agora diante de Jesus, o dono do milagre, ele te perguntando: o que queres que eu te faça? Queres ficação? É exatamente isso que você quer? E a resposta do homem não foi sim. A resposta do homem foi uma explicação. Explicação essa, muitas das vezes, que eu e você também damos a Jesus. Quando nós olhamos e nos prostramos diante da presença de Deus, vimos para a casa de Deus e nos colocamos na presença dEle e louvamos e cantamos e pregamos e falamos: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, faz de mim o que Tu queres, Senhor, eis-me aqui, a minha vida agora eu quero que seja direcionada pelo Teu Espírito Santo, usa-me a mim, Senhor. E aí quando tem um chamado e o pastor chega e pergunta para mim e para você: está preparada? Quer ir agora na obra de missão? Quer ir agora no evangelismo? Você fala: mas que dia, pastor, que vai ser? Vai ser agora, é hoje. Mas eu até iria, mas agora não dá, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir em tal lugar. Mas era o seu sonho, você disse que queria ser um missionário, você queria ser uma missionária, você queria fazer tanta obra do Senhor. Olha, irmã, você não quer louvar? Venha participar do louvor. Mas agora não dá. E diante, meus amados irmãos, da pergunta tão objetiva de Jesus, ele deu como se fosse uma explicação. Eu não vou dizer que ele deu uma desculpa, mas ele deu uma explicação diante de uma coisa que a resposta seria somente sim, eu quero ficação. Afinal de contas, eu estou aqui há 38 anos, eu não sei se o Senhor sabe, mas eu estou há 38 anos esperando um milagre. Ele disse isso, ele disse sim isso, mas ele disse tudo isso antes de dizer o sim para Jesus. Ele começa a se explicar: olha, eu estou aqui há 38 anos esperando, e eu quero realmente me lançar lá dentro, eu quero ficação. Só que todas as vezes que eu tento ir, vem outro antes de mim e desce até o tanque. E aí, meus amados irmãos, me chamou a atenção a resposta desse homem para Jesus. Me chamou a atenção para qual eu olhei: Senhor Jesus, o Senhor perguntando para ele se ele quer ficação. Um homem que com certeza tinha uma atitude de fé. Um homem que com certeza estava sim cheio de esperança ainda, porque ele estava ali esperando por isso. Mas a confiança daquele homem estava depositada na confiança de um outro homem. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus e ele fala assim: eu estou esperando alguém. Mas Daniel, ele não precisava de uma ajuda? Ele precisava de uma ajuda, ele era um coxo. Ele não estava de fato esperando por alguém? Ele estava sim de fato esperando por alguém. Mas, meus amados irmãos, diante de Jesus, que é o Todo-Poderoso, o dono do milagre, o Deus que salva, que cura, que liberta, não é essa, meus amados irmãos, a resposta que o Senhor Jesus quer ouvir da nossa boca. Quer ficação? Quero ficação sim. Eu quero ser curada, porque eu entendi que eu estou diante do Deus do milagre. Meus amados irmãos, muitas das vezes as nossas respostas que damos a Deus não é a que Deus quer ouvir, porque Deus já conhece a minha e a tua história. Mas Daniele, se Deus conhece a minha e a tua história, quando eu tenho que falar com Deus, eu não tenho que contar tudo para Ele? Sim, mas no momento de oração, é o momento que você ora, que você conta tudo para Ele, que você conversa com Ele, é a hora que você fala para Ele: Senhor, eu estou passando por isso. Mas no momento, meus amados irmãos, que Deus usar um homem, uma mulher de Deus, que vier falar com você e te fazer uma pergunta, a resposta tem que ser objetiva. Sim, eu quero ficar são. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que Jesus olhou para ele e falou: então levanta, toma a tua cama e anda. O Senhor Jesus, sendo tão poderoso, tão bondoso, misericordioso, olha para aquele homem e percebe que ele tinha uma atitude de fé. A sua palavra, meus amados irmãos, não era vã. Aquilo que ele estava falando para com Jesus era verdadeiro. Ele tinha muita vontade de ficar são. Jesus olha para ele e fala: então levanta-te, toma a tua cama e anda. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que aquele homem levantou, pegou a cama dele e saiu dali. Só que quando a gente começa a ler um pouquinho mais para frente a palavra de Deus, vamos ler no versículo 9. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama
e anda. No caminho daquele homem andando com a sua cama, os judeus estavam preocupados, que era sábado. Sábado não era dia de cura, sábado não era dia de milagre, sábado não era dia de ninguém sair levantando, ir andando e ainda por cima levando cama. No meio do teu caminho, meus amados irmãos, no meio do meu e do teu caminho, sempre vamos encontrar alguém para querer nos parar. Sempre vamos encontrar alguém para olharmos para nós e falar assim: mas hoje você vai para a igreja? Mas hoje não é dia de culto, você vai fazer o que lá na igreja? Mas agora que você vai orar, a gente costuma orar 6 horas, você está orando 2 horas da tarde, mas não é hora de você orar. Mas você ainda continua lutando por esse filho, você ainda continua lutando por esse marido, você ainda continua intercedendo, mas nem é o tempo de você clamar mais. Mas você agora já clamou, por que agora você não desiste? Já faz tempo que você está fazendo a mesma oração. Não é mais tempo de você mais orar. Meus amados irmãos, aquele homem olhou para aqueles judeus e disse: olha, aquele mesmo homem que me curou, aquele mesmo homem que teve o poder de mandar eu levantar, foi ele que falou: pegue a tua cama, levanta e anda. Ele mandou eu carregar o meu leito. Meus amados irmãos, a gente vê agora a convicção daquele homem, de quem que ele estava falando. A convicção, quem é esse homem? Ele fala: eu não sei. Eu não sei. Ele declara primeiro o poder de Jesus Cristo. Foi um homem que mandou eu levantar, que me curou e mandou pegar a minha cama e sair andando. E quem é aquele homem? Eu não sei quem é aquele homem. Ele declarou o poder do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, quantas das vezes as pessoas vêm perguntar para mim, para você, qual é o Deus que nós servimos, e muitas das vezes nós não sabemos dar as respostas. Não sabemos dar as respostas como, Daniel? A gente fala: eu creio num Deus todo-poderoso. Não, a gente tem que falar: eu creio num Deus todo-poderoso, que salva, que cura, que liberta, que transforma. Muitas das vezes as pessoas se põem diante da nossa presença e falam assim: ah, mas a minha enfermidade eu não sei se dá para curar. Não, mas eu conheço um Deus que, se você crer, se você tiver fé, se você tiver vontade, Ele cura toda enfermidade. A gente muitas das vezes, diante de um evangelismo, quando a pessoa começa a nos intrigar, querer nos confrontar, sendo usada pelo diabo, a gente fica sem palavras. Não, nós não temos que ficar sem palavras. Nós temos que crer verdadeiramente no Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, meus amados irmãos, não é um Deus de barro, não é um Deus mudo. A palavra de Deus nos fala que Ele é um Deus que tem mão e apalpa, que Ele tem ouvidos e Ele ouve, Ele tem boca e Ele fala com as nossas vidas. Mas Ele falava antigamente, não fala mais. Ele continua falando. É o mesmo Deus. Mas qual é o nome deste Deus que você serve? Se você não souber falar o nome deste Deus que você serve, você fala: olha, eu não sei o nome dele direito, mas eu só sei que a palavra fala que o seu nome será chamado Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Leão da tribo de Judá, o Deus de Israel. Esse é o Deus que eu sirvo. Meus amados irmãos, ainda que não saia palavras da minha boca para tentar falar com aquela pessoa, só declare, meus amados irmãos, o Deus que você vive. Declare o Deus que você serve. O Deus, meus amados, que nós servimos, Ele não é só um Deus de palavra, Ele é um Deus de atitude. Ele não só simplesmente ouviu aquele homem, não. Ele agiu na vida daquele homem. Aquele homem estava esperando por alguém, sim, mas chegou o dono do milagre. Aquele homem esperava por alguém que o levasse até lá, mas chegou o misericordioso. Chegou o Deus poderoso, meus amados irmãos. Ele chegou na minha e na tua vida, num tempo de vitória para as nossas vidas. Ele chegou naquela causa impossível, mas eu estou orando pelaquela causa e não sai. Chegou, meus amados irmãos. E ele falou: levanta, toma a tua cama e anda. Não te preocupes com o judeu. Não te preocupes se é sábado, se é domingo, se não é dia de orar, se não é dia de buscar, se não é dia do louvor. Não se preocupe. O dia do louvor é o dia que Deus colocar no teu coração para louvar. Abre a tua boca e glorifica o Senhor Jesus. O dia da oração é a hora que você estiver sentindo no teu coração de orar. Abre a tua boca e ore ao Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz que quando ele disse que não sabia, porque Jesus curou ele e saiu. Jesus curou ele e saiu. A palavra de Deus nos diz que ele fala que eu não sei. No versículo 12, perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. A multidão, meus amados irmãos, a gente sabe que onde Jesus estava sempre tinha multidão.
Sempre tinha multidão. E a multidão muitas das vezes aparece, em alguns trechos na palavra de Deus a gente vai ver que a multidão ela aparece como um impedimento. Eu estava tentando ver Jesus, mas não consegui por causa da multidão. Aquela mulher sai se arrastando porque ela não consegue ver Jesus, ela não consegue tocar até Jesus e ela vai. A multidão entra como impedimento. O homem que a Carol falou aqui que foi curado, que os amigos levou ele para ver Jesus, que não encontrou lugar para entrar naquela casa, então eles vamos de telhado mesmo, por causa da multidão também que estava ali. A gente vê que sempre a multidão, meus amados irmãos, como qualquer outra multidão, com certeza que vê o Senhor Jesus vai querer estar próxima. E ela muitas das vezes se encontra como impedimento em nossas vidas. Para atrapalhar, para parar, para você olhar a multidão e falar, nem vou chegar até ali. Olha o tanto de gente que tem. Quantas das vezes nós vimos pessoas desistindo de receber oração? O pastor fala, ao final do culto, oração, unção, todo mundo vai ser ungido, né? Aí a gente vê a fila muito grande, e nem vou, a fila está mó grande, mó multidão, tem um monte de gente lá para receber oração, até chegar a minha vez eu já vou desistir. Irmãos, você que precisa vir até aqui, a multidão muitas das vezes entra como impedimento. O irmão lá naquela igreja que a gente foi, vem até aqui receber a oração, a gente fica olhando a multidão, a gente já fica pensando o que a multidão vai pensar da gente, o que todo mundo vai querer falar da gente, e aí ela entra como impedimento. E o Senhor Jesus, a palavra de Deus nos diz que Ele se retira dali. Só que logo após, no versículo 14 nos diz, depois Jesus encontrou no templo. Jesus já o encontrou no templo para onde Jesus estava indo. Eis que já estáis são. Olha o que Jesus disse para ele. Jesus o encontrou no templo e disse, eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Isso daqui Jesus não tinha dito para ele quando foi curá-lo, né? Jesus só disse para ele, levanta, toma a tua cama e anda, né? Pega o teu leito e vai. Jesus só deu a ordenança para ele de cura. Agora que Jesus encontra novamente com ele no templo, Jesus então agora olha para ele e fala, olha, fixe que está são, né? Você está vendo, você está são agora. Então presta atenção, vai e não peques mais. E eu confesso aos irmãos que eu não tinha lido ainda esta parte aqui, né? Que quando eu li a primeira vez eu só li até em cima, não li essa parte que Jesus fala para ele, agora que está são, vai e não peque mais, não peques mais. E aí eu lendo eu falei, Jesus, né? Vai e não peques mais. E aí Jesus completa, para que não te suceda alguma coisa pior. E o que a gente pode ver aqui? A gente sabe que algumas doenças também, algumas enfermidades que tem na Bíblia, agora eu não me recordo o nome, quando os discípulos perguntam, Senhor, quem pecou, ele ou os teus pais, para que nascesse com essa doença? Jesus fala, nem ele e nem os seus pais, mas isso acontece para que venha a ser manifestado a glória de Deus. E a gente, meus amados irmãos, vê nesta palavra que o que Jesus dá aqui de resposta para ele é totalmente o oposto do que ele tinha dito aos seus discípulos. Aqui Jesus mostra para nós e nos dá a entender na palavra dele que aquele homem estava daquele jeito por causa sim do pecado dele, por causa assim de algo que ele tinha feito, de algo que ele tinha cometido e infelizmente o levou a estar naquela situação. Ele não era um coxo de nascença. A Bíblia não fala que ele era um coxo de nascença, ele não nasceu com aquela doença, ele estava coxo há 38 anos. Jesus então olha para ele agora e fala, vai, não peques mais, agora que você está são. Por que, meus amados irmãos, Jesus disse para ele, olha, agora que você está limpo? É como se Jesus dissesse para ele, presta atenção, quanto tempo você ficou esperando por um milagre? Quanto tempo você ficou esperando não só pela cura, mas pelo perdão de que eu podia dar para você? Agora que você está são, agora que você está limpo, agora que você está curado, então vai, não peques mais. O que Deus diz para as nossas vidas, meus amados irmãos, porque muitas das vezes a gente não entende que nós agora somos nova criatura. Quando nós estamos em Cristo, tudo novo se fez. Nós somos
homem novos, deixamos o velho homem para trás e nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. Jesus disse para mim: olha, agora que você está sã, Daniele, agora que você está curada, agora que você está limpa, agora que você entendeu que muito mais do que a cura física, você precisava do perdão, então vai e não peques mais. O que Jesus disse, meus amados irmãos, para aquele homem foi: para que não te suceda coisa pior. A gente sabe que o nosso Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. A gente sabe que a palavra de Deus diz que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Deus castiga. Deus castiga a todos quanto Ele ama. Deus repreende, Deus castiga, Deus chama a atenção a todos quanto Ele ama. Jesus levou amor para aquele homem? Levou amor para aquele homem. Levou a cura, levou esperança, levou plano de salvação? Levou, porque era tudo o que aquele homem precisava. Mas ele precisava ouvir mais uma coisa de Jesus: era: agora você está são, agora você está separado, agora você é uma nova pessoa, agora você é uma nova vida. Então não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Meus amados irmãos, é da mesma forma que o Senhor fala nas nossas vidas nessa noite. Quando nós somos separados, quando nós entendemos que somos separados, nós não podemos mais nos contaminar. Não podemos mais nos contaminar. Separados, sãos, limpos, curados. E agora é não pecar mais, tomar a nossa cama e seguir o Senhor Jesus. Meus amados irmãos, que o Senhor continue falando. Foi até aqui que Deus tocou no meu coração para falar com cada um. Amém? Eu agradeço a oportunidade.